Saudações policiais a todos os telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição do espaço informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Relativamente ao final de semana findo, a Polícia Nacional registrou 60 casos criminais, tendo redução de 4 casos comparativamente com o final de semana transado. Portanto, concernente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou, ao longo do final de semana, 40 casos criminais, tendo redução de 7 casos. Portanto, com destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional registrou 12 casos criminais, tendo aumento de 3 casos. Para crimes de ameaça, a Polícia Nacional registrou 7 casos criminais, tendo aumento de 5 casos. Portanto, para crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou 10 casos criminais, tendo redução de 2 casos. Portanto, comparativamente entre os comandos distritais, bem como o comando da região autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou para o comando distrital de Água Grande 3 casos criminais, 7 casos criminais para o comando distrital de Mesoche, 1 caso para Cantagalo, 5 casos para Lobata, 6 casos para Cauê, 8 casos para Lembá, 5 casos para comando da região autônoma de Príncipe e o comando, portanto, da unidade da Polícia Aeroportuária. Portanto, relativamente aos crimes contra patrimônio, durante o final de semana, a Polícia Nacional registrou 18 casos criminais, tendo redução de 10 casos comparativamente com o final de semana transado. Portanto, destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou 8 casos criminais, portanto, tendo redução de 2 casos. Comparativamente entre os comandos distritais, portanto, bem como o comando da região autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou 2 casos para o comando distrital de Água Grande, assim como o comando distrital de Mesoche. Portanto, 5 casos para o comando distrital de Cantagalo, 4 casos para o comando distrital de Lobata, 1 caso para o comando distrital de Cauê e Lembá, portanto, e 3 casos para o comando da região autônoma de Príncipe. Portanto, ao longo do final de semana, a Polícia Nacional registrou para o crime contra a ordem e tranquilidade pública apenas 2 casos e teve redução de 1 caso. Portanto, a Polícia Nacional efetuou durante o final de semana 20 detenções, portanto, teve aumento de 7 casos. Com destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional efetuou 4 detenções, com aumento de 2 casos. Para crimes de furto, a Polícia Nacional registrou, ou seja, efetuou 9 detenções, portanto, teve aumento de 3 casos. A nível de segurança rodoviária, ao longo do final de semana, a Polícia Nacional registrou 8 casos de acidente de viação, portanto, teve aumento de 3 casos. Para acidente por atropelamento, 2 casos. Para acidente de colisão e acidente isolado, portanto, foram registrados, portanto, 3 casos de acidente. E todos os casos, portanto, teve aumento de 1 caso. Portanto, situação que a Polícia Nacional deu a cobertura, ou seja, a Polícia Nacional interviu ao longo do final de semana, situações inopinadas. Portanto, a Polícia Nacional registrou uma situação em que uma menor de 15 anos de idade foi abusada sexualmente por seu tio, portanto, na localidade de Bairro Bengá, distrito de Lembá, onde o agressor, o tio, portanto, dessa situação foi notificado e encontra-se em fuga. Portanto, em Bairro Bengá, ainda distrito de Lembá, portanto, 2 jovens entraram em contenda, portanto, e uma agrediu a outra, portanto, mordendo a boca da outra e assim cortou. Portanto, dessa situação, a mesma teve graves ferimentos e foi, portanto, para o hospital, assim para tratamentos médicos. Uma situação, portanto, na localidade de Água Crioula, distrito de Mesoche, em que uma menor de 15 anos de idade tentou suicidar, portanto, colocando assim uma corda no pescoço, portanto, com o intuito de acabar com a sua vida. Portanto, dessa situação, a Polícia Nacional, junto à Polícia Distrital de Mesoche, portanto, foi informada e assim prontamente deslocou ao local, portanto, e
portanto, evitou a situação. Portanto, a menor, posteriormente, ficou sob a custódia da polícia. Uma senhora de 48 anos de idade, portanto, na localidade de Matucana, portanto, distrito de Cantagalo, assim, despejou petróleo no seu corpo e incendiou. Portanto, após a senhora colocar fogo no seu corpo, ainda posteriormente foi assim socorrida ao hospital, portanto, central, para tratamentos. Portanto, dada a gravidade da queimadura que a senhora teve, no dia seguinte não resistiu e acabou mesmo por falecer. Portanto, dessa situação triste e lamentável, a Polícia Nacional, portanto, endereça aos familiares, portanto, sentimentos de pesar. Portanto, são algumas das informações registradas pela polícia ao longo do final de semana. Obrigado pela preferência. Voltamos na próxima edição. Junta TV. Juntos ligamos corações.